Olá pessoal, eu sou Lívia Biscotto, professora de português, e vou falar sobre as orações coordenadas adversativas e as subordinadas adverbiais concessivas. Podem gerar um pouquinho de dúvida, mas eu vou mostrar 4 diferenças para você não se confundir mais. As orações adversativas nos dão uma ideia de oposição ou simplesmente de diferença. Maria come frutas todas as manhãs, porém João prefere tomar iogurte. Não é exatamente uma oposição, né? Comer frutas não é oposto a tomar iogurte, mas são coisas diferentes. O homem tinha uma péssima dieta, contudo, mudou seus hábitos. Eu gosto de dançar, mas detesto ir à academia. Meu marido quer ter plantas, entretanto, eu acho melhor ter um animal. Já as orações concessivas me dão uma ideia de quebra de expectativa ou de algo que é improvável, mas que pode acontecer. Embora eu esteja cansado, vou continuar estudando. É uma quebra de expectativa porque, se eu digo que estou cansado, espera-se que eu vá descansar, vá fazer outra coisa, que eu deixe de estudar naquele momento. Mas eu continuo estudando. Então, isso é uma quebra da expectativa que foi gerada na primeira oração. Depois, ainda que estivesse chovendo, eles foram para a praia. Pela lógica, né, imaginaríamos que, por estar chovendo, eles não iriam para a praia, mas eles vão. É algo um pouco improvável, mas que pode acontecer. Então, é concessiva. Ainda que eu possa errar, vou correr o risco. Apesar de muitos criticarem, não desistirei. Vamos agora rever rapidamente as principais conjunções de cada uma delas, mas fique tranquilo porque o vídeo não é sobre decorar. Nas adversativas nós temos mas, porém, todavia, no entanto, o entretanto, o contudo, não obstante, etc. Nas concessivas nós temos embora, apesar de, conquanto, mesmo que, ainda que, por mais que, posto que, etc. É claro que dominar as conjunções ajuda bastante, mas vamos para as 4 diferenças. Em primeiro lugar, existe a diferença sintática entre a oração coordenada adversativa e a oração subordinada adverbial concessiva. Porque quando a gente fala que uma oração é coordenada, quer dizer que a oração é independente. Ou seja, se ela é coordenada adversativa, quer dizer que ela poderia estar em uma oração separadamente, em uma frase independente e não teria problema nenhum. Se eu digo nas adversativas que Maria come frutas todas as manhãs, ponto final, porém João prefere tomar iogurte, perfeito. Eu posso fazer essa divisão porque são informações separadas, independentes, são orações coordenadas. Depois, o homem tinha uma péssima dieta, ponto. Contudo, mudou seus hábitos. Posso, tranquilamente, porque são coordenadas, são 2 ideias diferentes, independentes. Embaixo nós temos as concessivas. Aí sim, elas são subordinadas, não podem ser separadas. Eu coloquei exemplos aí que estão errados, tá? Nós não podemos fazer isso. Veja, ainda que eu possa errar, ponto final, vou correr o risco. Não pode. Eu não posso terminar a frase aí, hein? Ainda que eu possa errar. Dá pra perceber que fica faltando alguma coisa? Você fala assim, ainda que eu possa errar, e aí? Você tem que completar de alguma maneira. É uma coisa dependente, é uma oração subordinada. Da mesma forma de baixo. Apesar de muitos me criticarem, ponto, não desistirei, não pode, não posso separar. Uma depende da outra, né? Imagina se eu tô conversando e eu simplesmente falo a frase isolada assim, apesar de muitos me criticarem. Apesar de muitos me criticarem, eu faço o quê? Precisa de um complemento, precisa de outra coisa. Não pode estar separado. A segunda diferença diz respeito à conjugação verbal. Quando nós temos as orações coordenadas adversativas, o verbo vai aparecer sempre no modo indicativo, em qualquer um dos tempos, seja pretérito, presente ou futuro. Diferentemente disso, nós temos que as orações subordinadas concessivas vão ter o verbo sempre no modo subjuntivo, e também em qualquer um dos tempos, seja pretérito, presente ou futuro. As adversativas têm verbo no indicativo, vamos ver. Eu gosto de dançar, mas detesto ir à academia. Detesto, presente do indicativo.
Meu marido quer ter plantas. Entretanto, eu acho melhor ter um animal. Acho presente do indicativo. As concessivas têm o verbo no modo subjuntivo. Vou continuar estudando, embora eu esteja cansado. Esteja está no subjuntivo, né? O presente do subjuntivo. Eles foram para a praia, ainda que estivesse chovendo. Estivesse também está no subjuntivo, né? No pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí a gente vai ter mesmo que olhar a conjugação verbal. A terceira diferença, que é super simples, é o nosso macete aqui, é apenas você tentar trocar de lugar as orações. Nas orações adversativas, essa inversão não é possível, não vai fazer sentido. Nas orações concessivas, você sempre vai conseguir trocar de lugar sem problema algum. Vamos ver na prática. Eu coloquei aí de forma invertida em relação ao slide anterior, vamos ver. Mas detesto ir à academia, eu gosto de dançar. Não fez sentido isso aí, não é possível essa construção. Entretanto, eu acho melhor ter um gato. Meu marido quer ter plantas. Também não posso fazer essa inversão. Então, nas adversativas eu não posso trocar. Mas nas concessivas, sempre é possível inverter a ordem. Eu coloquei aí de forma invertida. Vou continuar estudando, embora eu esteja cansado. Eles foram para a praia, ainda que estivesse chovendo. Não tenho problema nenhum. Eu posso colocar antes, depois, tanto faz, tudo vai estar correto. Existem algumas frases que, pelo sentido, podem ser transformadas de adversativas para concessivas ou de concessivas para adversativas. Mas nesses casos vão ocorrer várias mudanças estruturais, sintáticas, e é neste contexto que eu chamo a atenção para a nossa quarta diferença, que diz respeito à posição das conjunções. Nas orações adversativas, nós vamos ter as conjunções sempre perto da informação mais importante. E nas orações concessivas, nós vamos ter a conjunção perto da informação menos importante. Vamos ver. Ele trabalhava muito, mas foi demitido. Então, esse mas foi demitido está na oração de mais destaque, ou seja, foi demitido é o que aconteceu, é o que prevaleceu. Aí no outro eu tenho, embora trabalhasse muito, foi demitido. A conjunção embora, ela aparece na oração de menos destaque, né? Ou seja, ele trabalhava muito, mas isso não prevaleceu. O que prevaleceu foi o fato de ele ser demitido. Eu fiz esforço, no entanto, não consegui. No entanto, que é adversativa, a conjunção aparece na oração de maior destaque, né? O que prevaleceu? O que aconteceu de verdade? Que não conseguiu. E depois não consegui, ainda que eu tenha feito esforço. Ainda que é uma conjunção, né? Na locução conjuntiva que está na oração concessiva, mas está na oração de menor destaque. Por quê? Tudo bem, fez esforço, mas o que prevaleceu foi que não conseguiu. Espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo ou me chame no WhatsApp que eu vou ficar muito feliz em responder. Até mais!